Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal. As questões da Copa atravessaram 3 governos estaduais e 2 administrações municipais em Natal. Ao longo desse tempo, muita controvérsia, muitos prós e contras, até a percepção definitiva que o evento era de fato irreversível e que teríamos que aproveitar a oportunidade para lutar por investimentos que viessem favorecer a nossa cidade. Obras muito além do Arena das Dunas, do aeroporto de São Gonçalo. Finalmente, estamos hoje há pouco mais de 2 meses desse esperado evento. E a cidade vive a expectativa de ver algumas outras obras também concluídas até o início de junho. Mas ela está dividida entre momentos de alegria e outros de apreensão, principalmente na questão da mobilidade urbana, e que por isso mesmo ensejam dúvidas. Por exemplo, sobre as condições de tráfego tranquilo quando aqui aportarem os esperados turistas nacionais e estrangeiros. E é para falar sobre essas questões relacionadas à infraestrutura, mobilidade urbana, a Arena das Dunas, os acessos ao aeroporto de São Gonçalo e demais obras viárias, que o ponto de vista de hoje recebe o engenheiro Demétrio Torres, diretor-geral do DR e também secretário especial da Copa, o responsável pelo acompanhamento da construção da Arena das Dunas e dos acessos do próprio Aeroporto Internacional de São Gonçalo. Meu caro amigo engenheiro Demétrio Torres, antes de qualquer coisa, agradecer por você ter aceitado o convite de falar conosco numa entrevista que o nosso telespectador vai admirar bastante, porque vai tomar conhecimento de alguns detalhes que você nos colocará a saber. Esse é um prazer, tá certo? Até por conta não só da nossa amizade pessoal, mas com a responsabilidade que a gente tem que informar essas questões. E o seu programa é o local próprio para isso. Como é que foi, Demétrio, superar as adversidades iniciais e levar a cabo essa construção de 3 anos, praticamente, da nossa Arena das Dunas? Natal foi escolhida cidade sede da Copa. Nessa época eu era secretário da prefeitura, foi uma festa. E depois daquela festa parou tudo. E aí essa paralisação por aquele tempo longo, ele tornou Natal, perdeu o crédito perante a população de Natal, perante a FIFA, perante a imprensa do Sul, que já duvidava que Natal, por ser uma cidade pequena, tivesse condições de sediar a Copa. Quando a governadora assumiu, a gente tinha perdido já a Copa. E aí ela solicitou um novo prazo. E a partir dali, nós ficamos monitorados por mais de 2 anos, acompanhado pela própria FIFA, porque nós não tínhamos crédito. E a imprensa também tornou aquilo, a desconfiança, procurava promover a desconfiança. Quando a governadora tomou a Copa para Natal como uma prioridade de governo, eu acho que as coisas começaram a mudar, porque eu preciso dizer que não me faltou apoio, tá certo, para que a gente pudesse realizar aquela obra. Nós sabíamos que não era fácil, era difícil, porque os prazos estavam curtos, mas o fato de não nos ter faltado nenhum apoio por conta do governo federal foi importante. E também do governo Rosalba, do governo estadual. E também o próprio governo federal, quando verificou que se Natal ficasse fora da Copa era ruim também para o Brasil, porque uma sede também não nos negou apoio. Da mesma forma que a própria FIFA, através do comitê local, também nos apoiou. Eu acho que isso contribuiu para que a gente saísse daquela condição de desconfiança
E mais importante do que isso, nós fôssemos o primeiro a entregar a nossa arena, daquelas sedes que não fizeram parte da Copa das Confederações. É importante algumas coisas que nós conseguimos, é importante que a gente ressalte. A nossa arena é a mais barata realizada no Brasil por assento. Qual foi exatamente esse custo total da arena? O mesmo custo que foi contratado, 400 milhões de reais. É a única que não teve aditivos de prazo. Tá certo? É a única que efetivamente está totalmente pronta, com vários eventos que já foram realizados, eventos testes. O último teste, que aí será um teste grande, é o ABC América, agora já no Campeonato Brasileiro. Está entendendo? Então, nós saímos de uma condição de desconfiança para hoje gozarmos de, vamos dizer assim, de respeito, tá certo? Por parte da FIFA, tá certo? Isso graças a essa posição da governadora Rosalba de ter assumido a Copa para Natal como uma prioridade de governo. E estava certa, Adelso. Sabe por quê? Porque Natal é uma das poucas sedes que já venderam todos os ingressos, tá certo? A procura ela foi muito acima do esperado pela FIFA. Os investimentos que estão vindo para Natal é o dos mais importantes do país, tá certo? E todos são legados por conta de quê? Por conta da nossa arena, tá certo? Você já faria a Copa em Natal se não fizesse nenhuma obra. Agora, me diga uma coisa, com todas essas coisas, esses fatos positivos, por que é que tanta gente se posicionou contra a Copa 3 anos atrás? Eu tenho a impressão por desinformação. Até porque hoje mais de 70% da população de Natal é favorável à Copa do Mundo. É favorável porque o aeroporto veio para Natal, porque Natal é cidade-sede. É favorável porque a estação de passageiro do Porto de Natal, que não existia, está em Natal, porque Natal é cidade-sede. É favorável porque o aeroporto que vinha parado há 12 anos, ele retomou e está sendo concluído agora. É favorável porque essas obras de mobilidade, mesmo aquelas que não ficarem prontas para a Copa, o recurso fica assegurado para continuar. É favorável porque está se iniciando o maior programa de saneamento já realizado no Rio Grande do Norte e um dos maiores do país, que é sanear 100% de Natal. Isso era um sonho. Esses recursos estão assegurados. Você acha, então, que, de fato, Natal, de modo especial, ela aproveitou todas as possibilidades de recursos financeiros? Eu acho que aproveitou. Aproveitou dentro da própria dificuldade do Estado, do município, tá certo, do Brasil, ela aproveitou bem. Uma coisa que também a população precisa saber é a responsabilidade. Existe o Brasil, quando candidatou-se para se sediar a Copa do Mundo, ele assinou um termo de compromisso com a entidade FIFA. As cidades que se candidataram aderiram a esse termo de compromisso. Esse compromisso, esse contrato, a gente chama de matriz de responsabilidade. E lá está escrito o que é responsabilidade do governo federal, o que é responsabilidade do governo estadual e da Prefeitura de Natal. Então, eu quero colocar bem isso para dizer o que é de responsabilidade do governo do Estado. A arena que está pronta, os acessos ao aeroporto que estão em obra bastante adiantado e a Prudente de Moraes. A Engenheiro Roberto Freire, essa aqui, estava dentro da matriz de responsabilidade. Nós asseguramos, o governo do Estado assegurou o recurso para restaurar essa avenida aqui, mas por uma questão de responsabilidade, é uma obra dos principais eixos de Natal, a gente não podia estar com esse eixo em obra antes da Copa. Então nós conseguimos, com o Ministério das Cidades, que essa obra transferisse o seu cronograma para depois da Copa. Perfeito, Demétrio. A gente volta então daqui a pouco com essa conclusão do seu raciocínio. Pois não. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco.
Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.devista.com.br, o blog do seu dia a dia. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. O SENAC do Rio Grande do Norte disponibilizou 160 vagas gratuitas para cursos técnicos pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. Desta feita foram contemplados os municípios de Natal, Mossoró e Caicó, e beneficiadas as pessoas que participaram do Enem em 2013. Voltamos à nossa entrevista com o engenheiro Demétrio Torres, secretário da Copa e diretor-geral do DR. Nós estávamos exatamente falando sobre a participação do Estado e do município. Você poderia continuar essa avaliação para nós? Então, como eu dizia, o recurso para restaurar o engenheiro Roberto Freire está assegurado e conseguiu-se pelo fato de Natal ser cidade sede. A responsabilidade do município de Natal são essas obras que vocês veem aí no entorno da Arena das Dunas, aquelas melhorias de calçadas, tá certo? Aquela obra da Capitão Mor Gouveia também, que vai até pela Felizardo Moura até aqui. Então, aquilo é a parte que cabe ao município de Natal em termos de obra, tá certo? Governo federal são as obras do porto e do aeroporto. Isso é a parte, vamos chamar assim, de infraestrutura para a mobilidade. Existem outras ações que fazem parte também na matéria de responsabilidade com relação à segurança, com relação ao apoio da saúde, educação, formação de pessoal. Isso é compartilhado. Então, cada entidade, cada esfera de governo faz tudo aquilo que ele pode fazer. O Rio Grande do Norte, o estado do Rio Grande do Norte está formando pessoas, tá certo? A prefeitura também, eu tenho notícia que está fazendo esse trabalho. A verdade é que esse legado na parte de educação, na parte de saúde, ele é muito importante. Existe uma outra coisa que eu esqueci de falar, da questão da segurança, que é compartilhada as três esferas de poder. Hoje, o Rio Grande do Norte tem um centro de comando e controle que já está pronto, que é um dos melhores do Brasil. Tá certo? Esse está instalado, inclusive elogiado. Nós estivemos lá com o ministro da Segurança, com o ministro dos Esportes, todos elogiaram. Chegaram, no caso do ministro dos Esportes, chegou a dizer: eu não sabia que o Brasil tinha coisa tão avançada, porque realmente é coisa de primeiro mundo. Para você ter uma ideia, esses equipamentos chegam aí na ordem de 100 milhões de reais que vieram a fundo perdido aqui para o estado do Rio Grande do Norte. Terminou a Copa, eles ficam aqui. Ô Demétrio, me diga uma coisa, as obras do governo do estado, isso significou um aporte de quanto em recursos? Os 400 milhões da Arena das Dunas, mais 200 e tantos milhões aqui para o engenheiro Roberto Freire, mais 80 para os acessos ao aeroporto, mais na ordem de 27
30 da Prudente de Moraes, ou seja, isso ultrapassa os 700 milhões de reais, no caso do governo do estado. A prefeitura ultrapassa aí os 400 milhões de reais. Isso as obras da matriz de responsabilidade. Mas outras obras, tanto a prefeitura quanto o governo do estado, tiveram direito por Natal ser cidade sede. Por exemplo, as obras de drenagem que a prefeitura está fazendo aí, essas obras só vieram para Natal porque Natal é cidade sede. E são obras na ordem de 200 milhões de reais. Essas obras estarão todas prontas antes da Copa, até o final de maio? Algumas com certeza não ficarão prontas, mas o importante é que a cidade ganhou a obra, elas vão continuar depois da Copa. Isso é que é importante. Todo mundo sabe que Natal e o Rio Grande do Norte tinha muitas dificuldades, se não fosse cidade sede, para conseguir esses recursos, como outras cidades do Brasil estão tendo. As 12 sedes, sem nenhuma sombra de dúvida, elas foram priorizadas em algumas ações. Não é que outras cidades não mereçam, é que o fato de ser cidade sede forçou, vamos chamar assim, que se fizesse essas obras. E essa preocupação que a população tem demonstrado permanentemente, a questão do trânsito, que está ficando caótico. E isso não vai piorar daqui a 60 dias, quando a Copa se instalar aqui na cidade? Olha, com certeza vai aumentar, você vai ter mais gente, não é? Agora, a situação hoje de mobilidade no Brasil, a gente fala mobilidade para a Copa, mas a verdade é que a visão tem que ser a questão de mobilidade. E na minha avaliação, isso é um problema que não só a prefeitura, não só o governo do estado e até não só a União resolve. Isso é uma questão que tem que ser discutida numa amplitude bem grande. Até porque algumas ações de governo, elas pioram a mobilidade, enquanto outras podem melhorar. Por exemplo, enquanto você facilita o transporte, o chamado transporte individual, dando isenções de impostos, aumentando a possibilidade das pessoas adquirirem o seu transporte, você está criando uma situação de governo com uma visão, por exemplo, no foco econômico, mas está criando um problema de mobilidade sério. VLT e Subway seriam... VLT foi um processo que nós iniciamos, tá certo? Conseguimos recursos para isso aí, mas houve depois uma mudança de política do governo federal que ele pensava em estadualizar algumas linhas de transporte. Houve reação de partido e de sindicato, e isso o governo federal recuou. Ele pensava fazer isso aqui em Natal, pensava fazer em João Pessoa, pensava fazer em Maceió, principalmente aqueles centros menores, que era a estadualização. Iniciou-se isso, o governo federal depois mudou, e isso deverá, pensam as informações que a gente tem, é que eles pensam em reativar essas empresas ferroviárias do país, que são de propriedade do governo federal, para ver se melhora. Só que eu acho que precisa que isso seja feito com muita urgência, tá certo? Visando o quê? O cidadão. Sim. Porque esse trem que tem hoje aí rodando, ele não resolve nada, tá certo? Não tem dignidade pela condição precária, não só dos equipamentos, mas da própria segurança do leito. Tá certo? Então isso precisa mudar urgente. E tem que ter uma solução urgente para isso. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade.
O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim. A vida em um novo sentido. Água mineral não é tudo igual. Você sabia? Água mineral de verdade tem leveza, sabor e, acima de tudo, qualidade. Isso só é possível quando a empresa tem uma fonte livre de contaminação e certificados de qualidade como o ISO 9001. Agora que você já sabe disso tudo, não se confunda na hora de matar sua sede. Água mineral de verdade é cristalina, a água mineral do consumidor exigente. cristalina.com.br. São muitas as vantagens que você tem sendo sócio da Unicred Natal. Você pode acessar via celular o Telesaldo e saber como anda a sua conta bancária. E ainda pode realizar saques em mais de 11 mil terminais eletrônicos. Isso porque a Unicred Natal opera com o banco 24 horas. Esses serviços fazem parte da internet da Unicred, com acesso fácil e rápido. Mais informações pelo telefone 4009-3535. E voltamos à nossa entrevista com o engenheiro diretor-geral do DER, secretário da Copa, o nosso querido Demétrio Torres. Demétrio, como é que está a situação do prolongamento da Prudente de Moraes? Ele fica pronto até a Copa? Fica sim. Aliás, essa é uma obra que a gente tem falhado nas informações por conta de vários problemas. Mas a obra retomou, tá certo? Nós estamos avançando. O prazo final para aquela obra ficar pronta, você ter aquele acesso, é 30 de maio deste ano. Isso é uma obra que a gente sabe que ela é fundamental para melhorar os acessos a Natal. Tá certo? A gente também sabe de uma coisa, é que essa obra se complementa com a obra ali no entorno da Arena das Dunas. Tá certo? E isso também a Prefeitura tem informado que vai ficar pronto nessa época. As obras do entorno do Arena das Dunas são mais da competência do município. Elas são exclusivamente de responsabilidade do município. Está dentro da matriz de responsabilidade. Aquelas obras do entorno é de responsabilidade do município. Qual é a perspectiva e a expectativa das pessoas que atuam na área do turismo do que poderá acontecer nesse período de Copa? Olha, eu acho que o mais importante é que o que é que a Copa está fazendo com o Natal? Está expondo a cidade, tá certo? Nós vamos ter muitos visitantes e com certeza, tá certo? Com a rede hoteleira que a gente tem, com os restaurantes, com os locais, as praias, eu não tenho dúvida de que as pessoas que vão vir para a Copa, elas vão retornar um dia, vão informar bem de Natal. Espera-se a chegada de quantos turistas a Natal nesses 30 dias de evento? Eu, como engenheiro, não gosto muito de chutar, tá certo? Mas a verdade é que a gente tem sabido das informações que, embora o país esteja em crise, embora o mundo esteja em crise, a ocupação dos hotéis de Natal tem sido acima do esperado. Uma outra coisa, quando terminar a Copa, Demétrio, qual vai ser a utilização
maior da Arena das Dunas? Essa foi uma preocupação que aconteceu logo no início, quando a gente projetava a Arena das Dunas. A gente sabe que o futebol do Natal ainda é um futebol relativamente pequeno, que só o futebol não viabilizaria o negócio a Arena das Dunas. Então, por isso, lá é uma arena de multiuso. Para você ter uma ideia, Nelson, nós já temos uma agenda que vai estar completa, quase completa até o fim desse ano. Nós já temos eventos marcados para novembro desse ano, 2014. É importante lembrar que a Arena das Dunas está localizada numa das regiões mais privilegiadas, mais bem valorizadas de Natal, entre os dois principais shoppings, ao lado dos dois principais corredores de transporte. Isso dá um valor enorme para quê? Para serviço, para show, para entretenimento, para tudo. E tudo isso cabe na arena. Eu gosto de dizer que você pode fazer eventos na arena que vão variar de 200 pessoas a 40 mil. Então você, de uma festa de casamento para um grande show, cabe na Arena das Dunas. E privilegiado por essa localização. Por isso é que você vai... a gente hoje não discute mais isso. O endereço mais conhecido do Rio Grande do Norte é a Arena das Dunas. Isso você sabe que tem um valor enorme, não é? Sem dúvida. Aliás, é uma situação fantástica que privilegia muito o Natal. Eu acho que é a cidade onde o estádio está mais bem situado. Exatamente. Passa a ser, de fato, um grande cartão postal. E isso nos custou uma luta grande, porque tínhamos que demolir o que existia ali. Naquele primeiro momento, uma parte da população não entendia, Foi traumática. Hoje já entende que nós estávamos certos em insistir naquela localização. Demétrio, e a questão do aeroporto vai ser inaugurado quando? Olha, o aeroporto, eu não posso falar por ele, porque é de responsabilidade da empresa que está construindo e o contrato deles é com o governo federal. A informação que eu tenho agora com a visita do ministro é que ficou para 10 de maio. O que nós asseguramos desde o início é que os acessos vão ficar prontos, não total em 10 de maio, mas 30 de maio, tá certo? Nós vamos estar com todos os acessos prontos. O aeroporto será efetivamente o aeroporto da Copa ou ele será pós-Copa? Essa é uma definição que também está sendo dada pelo Ministério da Aviação Civil, pela Infraero, os órgãos que controlam isso. Por quê? Porque, embora o aeroporto pronto, isso tem um caminho mais longo, tem a questão de, quando você fala em voos internacionais, você tem que ter pessoal para lá. Se você já tem isso no Augusto Severo, a Copa vai necessitar de mais gente pela intensidade de tráfego ser maior. Então, essa é um dado que só quem pode informar é o próprio governo federal. Demétrio, eu por mim ficaria mais tempo, até porque eu tenho mais perguntas aqui a fazer, mas eu acho que essa nossa conversa foi extremamente positiva, o telespectador certamente absorveu as suas respostas e, infelizmente, temos que terminar a entrevista. Mas eu só posso fazer isso depois de lhe entregar essa cestinha da Casa do Nordeste, com castanhas de caju, com doces cristalizados de frutas regionais aqui de Natal e do Estado. Isso é um presente do meu amigo João das Castanhas para você. Obrigado. Meu. E também dizer a você que durante nossa entrevista nós aqui bebemos água mineral com gás cristalina, porque momentos especiais exigem realmente água mineral cristalina. Então, do nosso amigo Djalma. Do nosso amigo Djalma e do amigo Djalminha também. Exatamente. E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, telespectadora, o agradecimento pela sua companhia e a certeza de que no próximo programa teremos aqui um outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal.
Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.pontovista.com.br, o blog do seu dia a dia.